Bom, pessoal, vamos agora começar a nossa sessão aqui à tarde. Tivemos uma manhã intensa com os debates no Senado, onde foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o texto, o relatório do senador Luiz Henrique de Santa Catarina, infelizmente sem o debate das emendas. Os destaques para as emendas caíram em bloco. E a gente vai um pouco conversar aqui, eu e o Basileu, vamos conversar com vocês um pouco sobre as consequências desse movimento, o que nós tivemos de ganhos, quais são as questões que ficaram pendentes, os problemas que nós tivemos agora na situação atual e um pouco das perspectivas para os trâmites seguintes. Mas para começar, eu falei no encerramento das transmissões da parte da manhã, ou do início da tarde, né, porque a sessão foi até o começo da tarde, que várias pessoas estiveram perguntando sobre dúvidas quanto aos pontos específicos que estavam sendo falados e que fica difícil de acompanhar às vezes para entender onde é que está no projeto, o que é que tem basicamente na estrutura, algumas coisas que correlacionam. Então, para simplificar, a gente organizou uma estruturinha que é em uma página a gente tem a figura geral do que é o projeto de lei que está sendo discutido no Senado. Então, se você entrar agora na nossa página do Floresta, faz a diferença no Facebook, vai estar lá como no primeiro post do Facebook, está o esquema, tem duas opções, tem uma mais... foi feito com desenho à mão e está entrando também um outro que é um esquema um pouquinho mais organizado, ambos de uma página, onde o que você vai enxergar é cada um dos capítulos da lei com os seus nomes e depois cada um dos temas que entram dentro desses capítulos já com os artigos, de forma que fica fácil entender. Quando a gente falar, por exemplo, aqui o artigo 8, você faz a referência ao artigo 8, vai ver que nós estamos falando lá da regulamentação, das regras de funcionamento das áreas de prestação permanente, por exemplo. Ou quando alguém estiver falando do artigo 3º, você pode ver rapidamente que aquilo trata das definições da lei e assim por diante. Então, a ideia é de facilitar um pouco a conversa que a gente vai ter sobre o projeto de lei e as suas consequências em seguida. Então, nós vamos voltar falando que está esse documento em pauta para que vocês possam estar acompanhando. Também, a gente disponibilizou o link para que possa ser baixado o próprio projeto, o projeto de lei que foi aprovado essa manhã, que é o relatório do senador Luiz Henrique, que tem, para quem abrir, é um documento meio grande, assusta um pouquinho, mas a primeira parte dele, as 50 primeiras páginas, é a explicação do relatório. O que importa mesmo é o próprio texto do projeto de lei tal qual ele apresentou no seu relatório. Inclusive, até para começar, seria interessante a gente falar um pouco a gente acabou de escutar agora há pouco na CBN, um comentário sobre o que aconteceu essa manhã no Senado, e a gente vê como é que é confuso o processo, que ele confunde até jornalistas que estão lá, experientes, que estão cobrindo lá. Então, por exemplo, o comentário da CBN dizia que haviam sido aprovadas, quer dizer, que o relator, durante a votação, teria acatado 3 emendas que foram apresentadas. Na verdade, ele não acatou emenda nenhuma, ele simplesmente disse que aquelas emendas, essas eu vou ver quando fizermos o relatório na próxima comissão, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia ou a Comissão de Agricultura, né, que é algo bastante frágil. Bom, mas esse é o debate. Nós vamos agora ter vamos enveredar aqui, né, um pouco nessa conversa, passo a passo, e a qualquer momento a gente deve ter, a gente vai fazer um link lá com Brasília, com a nossa turma lá em Brasília, que estão acompanhando um evento que acontece agora, a partir de 4h30, ou por aí, um evento na CNBB, também com uma discussão sobre a questão do Código Florestal e de posicionamento da CNBB, OAB e outros que fazem parte
do movimento em defesa das florestas, o movimento nacional em defesa das florestas. Então, vamos começar um pouco, Basileu, a gente podia começar um pouco contando o que foi a sessão dessa manhã, né? Que era o objetivo, onde estava a sessão. Então, talvez você podia falar um pouco do contexto, o que é essa sessão dentro do processo de votação e quais são os principais pontos que a gente pode destacar dessa discussão da parte da manhã. Isso, bom, hoje estava em discussão e votação na CCJ o parecer do relator, senador Luiz Henrique de Santa Catarina, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Como é que acontece isso? É aberta a discussão, né, cedida a palavra para os senadores, então, cada um faz aí as suas observações sobre o relatório. E nesse período, eu pelo menos senti assim, uma tendência, né, muito forte, muito significativa, por parte da ampla maioria da CCJ, de considerar mudanças no relatório do senador Luiz Henrique. Vários senadores, eu fiz umas anotações aqui, vários senadores fizeram assim, análises bastante detalhadas de aspectos do parecer, colocando críticas, colocando alternativas, se manifestando, né, pela necessidade de mudança de vários dispositivos do parecer, né, da proposta apresentada pelo senador Luiz Henrique. Então, o senador Pedro Táxi, do PDT do Mato Grosso, apontou diversas questões ali que precisavam ser tratadas. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, que inclusive é relator do projeto lá na Comissão de Meio Ambiente, colocou muito claramente que há necessidade de várias alterações. O senador Magno Malta, do PR, do Espírito Santo, o senador Antônio Carlos Valadares, o senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, o senador Eduardo Suplicy, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Enfim, a lista é enorme. Senador Lindenberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, o senador Rodrigo Hollenberg, o senador Pedro Simon, o senador Roberto Requião, Pedro Simon do PMDB do Rio Grande do Sul, Requião do Paraná, o senador Ricardo Ferraço do PMDB do Espírito Santo, senador Eduardo Braga. Foram muitas as manifestações. Agora eu preciso completar a lista, senão os que eu não citei, né, o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, também apontou várias questões que precisavam ser aprofundadas, tratadas, alteradas. O senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás, o senador Rodolfo Rodrigues. Vou ficar com esses por aqui, né? O Rodolfo Rodrigues é do PSOL do Amapá. Ou seja, a ampla, né, maioria da Comissão de Constituição e Justiça apontou necessidades de mudanças, né? E se a ampla maioria apontou necessidade de mudança, a expectativa, né, claramente é que algumas emendas fossem aprovadas na CCJ. Encerrada a parte de discussão, essa parte de discussão sempre se encerra com uma fala do relator se manifestando em relação às emendas apresentadas, né? Aqueles argumentos usados pelo senador, se algum deles o convenceu ou não, e se ele acata emendas ou não ao seu parecer. E ele fez essa fala final da parte de discussão da matéria, dizendo que muitas das questões ali tratadas são importantes, são relevantes, mas que exigiriam uma análise mais profunda e que o projeto precisava ser votado na CCJ naquele dia, né? Algumas matérias ele considerava como matérias de mérito, então teria que ser analisado em outra comissão, que não a CCJ. Então ele se comprometia, né, a
analisar essas emendas nas outras comissões, mas pediu um voto de confiança para o plenário, para que o parecer fosse aprovado sem modificações e deixasse essas alterações para as outras comissões. E a maioria da CCJ deu esse voto de confiança ao relator. Eu acho, enfim, um risco muito grande, né? O que a decisão tomada pela CCJ hoje na votação. Muitos desses senadores ali presentes não participam das outras comissões, então eu acho que é uma certa omissão desses senadores apontar erros, né, apontar falhas, apontar necessidade de votação, mas abrir mão dessa discussão, né, e deixar então delegar de certa maneira ao relator para que considere essas alterações em outras comissões. Mas claramente eu senti que o governo apoiou esse encaminhamento, né? Isso pela votação de alguns senadores do PT, notadamente a Marta Suplicy e o Jorge Viana, que tem uma posição muito importante nessa discussão toda, por ser um desses relatores, né? Ambos fizeram muitas críticas, ambos não, a Marta nem tanto, a Marta só apontou algumas questões em áreas urbanas. Mas o Jorge Viana apontou necessidade de alteração de vários pontos, mas acatou esse encaminhamento, então fez ali um certo acordo para que essas questões fossem tratadas em outras comissões. Mas não foi só, obviamente, que o PT, vários outros senadores se manifestaram nesse mesmo sentido. Destaco outros dois, que eu acho que tiveram, durante a discussão, né, colocaram pontos de maneira muito firmes, né? Mas também abriram mão de proporcionar à comissão e proporcionar à sociedade uma discussão mais aprofundada desses pontos, que foi o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, e o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás, né? Também votaram contrário à discussão dos destaques apresentados. Tem talvez uma coisa importante é que, desses senadores, por exemplo, o Aloysio, ele está em pelo menos outras duas das comissões que vão debater. Então ele dizia claramente que ia voltar ao tema nas outras duas comissões. Ele, pessoalmente, ia voltar ao tema nas discussões, já que o relator era o mesmo. Então, talvez com ele você consiga até justificar isso. É difícil para um senador, por exemplo, como a Marta Suplicy, que não estará em nenhuma das outras três comissões e vota para não abrir mão de discutir, que nem sei, para falar a verdade, nem sei se é um direito do senador, porque o senador tem que cumprir o papel dele. Né? O papel dele é discutir na Comissão de Constituição e Justiça. Ele simplesmente ela desistiu, acho que uma pena, né? Não é esse o perfil que a gente espera. Acho que isso é uma coisa absolutamente importante de ser colocado. Você está delegando a outros, né? Uma coisa é você estar na discussão, o senador Lindenberg está nas outras comissões, mesmo assim votou a favor, né, de discutir as emendas. O senador Pedro Táxi está em outras comissões, mas quis manter as emendas, então isso era bastante importante.